lá, criar uma boa lei não é um processo simples e, por isso, existe até um ramo da ciência da legislação focado em garantir a qualidade das normas jurídicas, que é a legística. E no programa de hoje vamos conversar sobre esse conceito e como é aplicado dentro do poder legislativo. Nós vamos receber aqui nesse programa, participam com a gente, a doutora Nazaré Lins Barbosa, procuradora legislativa-chefe da Câmara Municipal de São Paulo, e o Luiz Fernando Pires Machado, coordenador-geral do Instituto Legislativo Brasileiro, que participa com a gente remotamente. Muito obrigada pela participação de ambos. Doutor Luiz Machado, obrigada. Obrigado, tudo de bom para vocês. E também estou muito gratificado de colaborar, né, com esse tema legística, junto com a professora doutora Nazaré. Obrigado, Elis, a todos que estão nos assistindo. Doutora Nazaré, obrigada. Muito obrigada. Bom, para começar, Luiz Machado, eu vou dirigir uma pergunta para você, não é? Como é que a legística pode ser percebida na prática dentro dos poderes legislativo, executivo e judiciário? É um tema bem interessante. Essa pergunta denota a possibilidade dos poderes legislativo, executivo e judiciário nessa questão da legística, né? Mas eu quero começar aqui dizendo que, em primeiro lugar, se deve ter um diagnóstico, também elencar alternativas e, por fim, fazer uma avaliação de impacto legislativo conforme os preceitos da legística. Quando nós falamos em diagnósticos, né, entendendo que a legística se ocupa da qualidade das leis e de seu impacto social positivo, e justamente a análise do impacto da medida sobre o meio ambiente, também sobre outras políticas públicas, que se deve ter, inclusive, quanto à interação ou à sobreposição de outras normas, entendendo que, conforme o professor José Afonso da Silva já colocou, que as leis partem da necessidade do povo, né? E sempre se faz aquele questionamento, né, do conjunto de destinatários que devem ser alcançados e pelo problema com o número de casos a resolver, que aí nós temos a legística formal, material e organizativa, né? E nessa questão dos poderes, a legística organizativa ela deve ter o seu corpo, né, também de membros, né, que são os agentes políticos e os demais colaboradores que primam, né, então, para que as leis sejam bem interessantes, né? Então, com isso, dentro do legislativo, e a gente está, em primeiro lugar, falando do legislativo, desses diagnósticos que são apresentados, como é a situação no plano fático e no plano jurídico quando se quer colocar uma lei em vigência ou quer se alterar uma determinada norma. Além disso, quais as falhas ou distorções que o legislativo ele pode ali também entender? Então, assim, são espécies legislativas, né, que nós colocamos como alternativas, como instrumentos de ação, né, que poderiam ser melhor adequados, né? Então, veja que o legislador ele deve evitar que hajam desgastes, também encargos para os cidadãos, para a economia, que uma lei tenha a sua eficácia, ou seja, com a sua precisão, né, e alcance, o grau de probabilidade daquilo que se tende o objetivo da lei. E, claro, né, que os custos e despesas para o orçamento público também devem ser considerados. Os efeitos sobre o ordenamento jurídico, mais ainda, né? E, claro, né, então, toda a lei traz seus efeitos colaterais, né? Veja que nós estamos aí com a Lei Nacional da Quarentena, né? A Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e que a gente pode dar o melhor exemplo, né? Então, desses efeitos que a gente está assistindo até hoje. A sua pergunta, Elis, também voltou-se sobre as ações práticas do Executivo em relação à legística. É claro, né, que a nossa Constituição coloca
um rol de atribuições dos chefes dos executivos e que vem, né, naquele efeito, trazendo as constituições estaduais, bem como as leis orgânicas municipais. Então, quer dizer, precisa que o executivo analise, antes de se levar ao legislativo, as suas propostas daquele ato normativo. É preciso que tem essa responsabilidade, né? Então, principalmente, não só da estimativa do impacto orçamentário financeiro, que tanto a gente vê que mais manifestado, né? Principalmente no âmbito municipal, mas dentro da legística, aquela medida que for proposta deve ter também as metas, né, e os resultados que devem ser alcançados. É preciso até, né, dentro dos normativos legais, como, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que pode tangencialmente buscar na legística um amparo, simular, né, então, sobre o demonstrativo do impacto de despesa, por exemplo, né, com aquela medida. Enfim, quer dizer, até mesmo, né, quando a gente tem um projeto de lei, é preciso analisar as consequências e do uso do processo legislativo regular, né, que, claro, né, deve ser feito um trabalho prévio dentro da estrutura que tem o executivo, por isso dispõe de suas procuradorias legislativas ou procuradorias jurídicas, ou seja, algum setor, né, que coloque ali, né, então, aqueles objetivos, metas, indicadores para acompanhamento e avaliação dos resultados alcançados, né? E ainda, né, indicar o órgão, né, que será responsável pela gestão pública daquilo que se pede. E eles, buscando esse último tópico sobre o judiciário, a gente vê que as nossas normas, né, são passíveis de impugnação, né, pelas ações diretas de inconstitucionalidade, caso não venha a cumprir os preceitos da legística, que, né, para muitos ainda, o que é isso? O que é legística? Né? Então, é bom que a professora Nazaré, né, então, nos ajude nisso. Mas, vejam, fizemos um levantamento e pelo menos 25 mil leis municipais, estaduais, federais, foram motivos de ação direta de inconstitucionalidade, a sua declaração de inconstitucionalidade, nesse rol aí, como falamos, né, de tantas leis que nós vivemos nessa crise. Então, o judiciário faz o seu controle de constitucionalidade com base na legística, principalmente quando tem ali os aspectos materiais, os vícios formais, ou até mesmo quando se trata de normativos, né, que invadem outros poderes, né? Então, é isso, né, que a gente poderia, então, dizer a respeito dessas ações que poderiam ser práticas, Elis. Luiz Machado nos deu uma aula sobre legística nesse momento, doutora Nazaré. É interessante todos esses aspectos que dizem respeito a essa questão, né? Algo me chamou muito a atenção, que é com relação ao impacto, à qualidade das leis, né? E eu lhe pergunto, os políticos, de uma forma geral, eles têm conhecimento disso quando eles pensam numa lei para a sociedade? Olha, eu penso que os políticos, eles têm um conhecimento muito importante, que é perceber os problemas na ponta. Às vezes a gente precisa exatamente resolver problemas e os políticos, eles são sensíveis aos problemas que existem na sociedade. Eu penso, por exemplo, no âmbito municipal, né? As pessoas reclamam da taxa do lixo, reclamam da coleta do lixo, reclamam de problemas ambientais, e por que o lixo não é seletivo. Então, o político, ele percebe, aqui temos um problema. E agora, como resolvê-los? Será que é fazendo uma lei? Será que é corrigindo uma lei? Será que é... Aí ele vai precisar de um suporte técnico, né? Então, para isso estão esses corpos, né, de procuradores, de assessores, justamente para encontrar a melhor técnica para resolver os problemas que afetam a população na ponta. Até para uma lei não atropelar outra, né? Ou não ser igual a outra. Tem muito isso, né? Aí temos todos os problemas que o professor Luiz Machado já apresentou, né? Problemas de inflação legislativa, problemas de poluição legislativa,
problemas de dificuldade de até saber qual é a norma que está vigente ou não, porque são tantas as leis, eventualmente até contradição interna entre as normas, problemas de validade, de eficácia, enfim. E aí a ciência da legística, né, vamos dizer assim, tanto no âmbito do poder legislativo, como no âmbito do poder executivo, como no âmbito do poder judiciário, vem em socorro aí de toda essa problemática da crise que a gente vive, né, a crise da lei. Na prática, como é que isso é feito aqui na Câmara Municipal de São Paulo? Olha, eu tenho assim a satisfação até de dizer que existe essa preocupação na Câmara Municipal de São Paulo, e a cidade de São Paulo é a cidade mais populosa e mais extensa, né, em termos assim de problemas, né, de extensão dos problemas que ela enfrenta com seus 12 milhões de habitantes. E a Câmara estruturou na sua procuradoria um setor de elaboração legislativa que assessora a técnica legislativa. A gente tem um setor de análise prévia das proposituras, ou seja, antes de uma lei ser até proposta, a gente analisa previamente se já há legislação, se de fato essa lei é necessária, vai preencher uma lacuna, se ao invés de fazer uma lei paralela para resolver aquele assunto, eu não posso inserir talvez um inciso, um parágrafo em alguma lei que já existe para não criar um corpo paralelo de legislação em relação a algo que já existe. Então, esse setor da Procuradoria também assessora nesse aspecto. Assessoramos a Comissão de Justiça no momento em que o projeto já foi apresentado e é preciso verificar os parâmetros de legalidade. Enfim, temos aí muitas... É um trabalho imenso, né, doutora Nazaré? Mas estamos ali ao lado da casa procurando zelar pela qualidade legislativa. Perfeito. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com o programa Legislativo do Futuro. Até já.